Boa tarde, então, a todos. Obrigado pela presença. Então, hoje nós temos uma apresentação da professora Elisa Henning, que é devido a uma participação da professora Elisa num congresso, pelo ProEvent, que é um programa da UDESC que incentiva, os professores da instituição a fazerem apresentações em congressos no exterior. E então a professora Elisa, para explicar melhor, o congresso foi nas Filipinas. E só para colocar que esse trabalho foi em coautoria da professora Elisa com o André, André, se puder vir até aqui, sim, pode ser? O André, que visita em Estrada, que é aluno de graduação em Engenharia Civil, aqui do CCP, e a professora, deixa eu ver se está todo mundo, a professora Andressa Calbusch, também do Departamento de Engenharia Civil. Só lembrando que a professora Elisa Henning está na instituição desde 2003, é isso? Como efetiva, isso. E também fez engenharia civil, com mestrado em engenharia ambiental e também em estatística, e doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu vou deixar a palavra com a professora Elisa para fazer a apresentação e depois aí temos um tempo então para debater também. Obrigado. Então, uma boa tarde a todos, aos colegas, aos alunos de graduação, aos alunos de pós-graduação, aos colegas professores e aos demais alunos. Então, falar um pouquinho da minha participação no evento, também apresentar um pouco dos resultados do trabalho. O trabalho a gente vai fazer uma análise do consumo de água dos lavatórios aqui numa universidade no sul do Brasil, no caso, a universidade aqui, o CCP Nordeste. Como o professor Tezinho falou, é um trabalho com o André, que é aluno de graduação, e com a professora Andressa. Então, a agenda que eu vou falar hoje, então, inicialmente, vou apresentar um pouquinho do evento, qual foi o evento que eu participei, e depois, então, eu vou falar propriamente do trabalho. Então, a minha métodos, resultados e algumas considerações finais. Peço à plateia que se sinta à vontade de fazer pergunta em qualquer momento, não precisa esperar até o final, certo? Então, porque são duas coisas que vão ser apresentadas, que são distintas, então se vocês desejarem, vocês podem me interromper a qualquer momento. Então, o evento que eu participei é o Water Efficiency, certo? É promovido pela International Water Association. Esse é um evento especialista dessa instituição. Essa é uma organização mundial, uma associação da água, é uma associação mundial. Ela faz, a professora Andressa me corrige, ela faz um congresso que é o World Congress, Water Water Congress. Isso, exato, que é um que é bem mais generalista, certo? Esse congresso é a cada 4 anos ou a cada 2? E esse é um congresso especialista, é só para a questão de eficiência mesmo, Da 2 World Water Congress. Então, os anos pares e esse nos ímpares. Isso, e esse também é um evento que ocorre a cada 2 anos, certo? E o objetivo justamente é discutir, compartilhar os desafios e as soluções relacionadas à água, relacionadas a águas urbanas e a águas residuais. O que significa isso? Vai desde o abastecimento de água, ao uso de água e depois a questão do tratamento de esgoto, e todo aquele ciclo. Então, como eu já falei, é um congresso especialista justamente para soluções bem específicas. Pode seguir? Então, nesse evento, eu coloquei um pouquinho da temática aqui, se falou bastante do uso da água, certo? Comportamento do usuário, se modela o comportamento do usuário, se tenta descobrir as tendências, os padrões que se tem nesse sentido, dos mais diversos tipos de usuários. Com relação à demanda da água, se estuda bastante isso também, a questão da diminuição, aumento, e aí para mim uma novidade, certo? Alguns países já trabalham com a questão da diminuição, eles
já tem uma diminuição do consumo de água, né, certo? Enquanto nós aqui ainda, né, o nosso cenário é um cenário de aumento de consumo de água, como muitos países que economicamente são similares aos nossos. Uma outra temática interessante é o No River No Water, né? Esse foi o forte desse evento, muitas sessões com relação a isso, que é justamente aquela água que ela é tratada, ela vai para o abastecimento, né, certo? Mas ela não chega ao usuário. Então são as perdas que se tem, certo? Então essa foi a maior temática do evento. Uma grande parte das sessões eram voltadas a isso. Que esse é um problema, né, que atinge, né, todos os países usuários, independente de ser país rico, país pobre, né, esse é um problema ainda a ser, né, bastante debatido e também tentar solucionar. Eficiência e nível de qualidade dos serviços, né, certo, de abastecimento de água, né, e de tratamento de água. Outra temática interessante foi a certificação, né? Então eles falaram bastante, tem sessões específicas sobre certificação. Para mim eu achei bastante interessante a questão de como as políticas afetam, né, também a questão da certificação, né? A avaliação de riscos, né, a segurança que se deve ter, né, com relação à água. Também algumas sessões específicas, né, bastante fortes, de adaptação à seca, né, certo? Então eles já trabalham com isso, são países que já têm seca, né, que sofrem esses problemas, ou cidades, né, Los Angeles é um exemplo, né, nesse sentido. E aí como que, o que eles fazem para essa questão de adaptação à seca. E aí tudo isso, né, e nós temos estudos de casos, né, do mundo inteiro, né, e foi nessa sessão, né, de estudos de casos do mundo inteiro, ao redor do mundo, é que nós apresentamos o trabalho. Pode seguir. Então, foram cerca de 400 participantes no evento, né, da Europa, Ásia, Austrália, África, e América do Norte, né, não tinham nesse evento participantes da América Central e da América do Sul, né, realmente eu era a única representante da América Latina que apresentou algum trabalho lá. Paralelo à conferência tinha uma exibição, uma feira, né, então uma feira bem voltada de produtos aí para nessa temática, né, certo? Mas não era uma feira muito grande, mas era bem mais voltada para a questão de projetos e gestão. Teve sessões de trabalho de apresentação oral, né, dos trabalhos, e também sessão pôster e no final premiação, né? Então as premiações foram todas para trabalhos voltados a tratamento de esgoto, né, certo? E aí esses trabalhos, eles vão, alguns para o proceedings do evento, né, e outros para as revistas da própria associação. Aí eu incluí duas revistas aqui, né, elas são todas revistas fortes, com fator de impacto, a Water Research e a Water Supply, né, e o nosso artigo, ele já está nessa parte que considerado para ser publicado, então, numa dessas revistas, né? Aí eu ressalto também a importância, né, do ProEvent como programa, né, para a gente que trabalha em programa de pós-graduação, né, é importante fazer uma rede de contatos, conversar com as pessoas, saber o que está sendo feito, né, na área de trabalho, e também a importância de a gente conseguir fazer com que o trabalho nosso, né, ou pelo menos parte dele, tenha visibilidade no exterior, né? E aí com isso, né, a gente consegue também dar mais visibilidade aos nossos cursos aqui, aos nossos programas, sejam eles em graduação ou pós-graduação. Seguir. Aí algumas curiosidades, né? Alguns termos que foram incluídos, que apareceram lá, que são interessantes. Water Diplomacy, né, certo? E aí tem a Water Security também, né? E aí se trabalhou muito a questão, se discutiu muito a questão de, principalmente, né, quando os rios, né, as bacias, elas passam por mais de um país, mais de um estado, né? Então isso é importante, e o quanto se tem que pensar no direito, né, que todos temos de ter água, né? E aí um caso que foi falado bastante lá é a questão de uma hidrelétrica, uma barragem que está sendo construída na Etiópia, que vai mexer bastante com o Egito, que vem depois, né?
Então, quando realmente aquela barragem estiver operando, né, o Egito vai sofrer muito e eles ainda não entraram num acordo de como que eles vão fazer isso. Water literacy, também interessante, né, a alfabetização nesse sentido de entender o que é água, trabalhar com as crianças desde cedo, a eles compreenderem, né, a importância do uso da água, né. As ações políticas, né, o grupo dos Estados Unidos era bastante forte na crítica ao governo atual, enquanto o governo mexeu com algumas políticas, com algumas ações que eles tinham, né. Com relação às tecnologias, né, e aí, é claro, alguém poderia perguntar, mas ela dá aula de estatística, né, certo, o que ela está fazendo num evento assim? Não, eu trabalho no programa de pós-graduação em engenharia civil, né, e a gente também viu, né, o que permeia com os trabalhos, né, são os aspectos de modelagem, né, bastante modelagem numérica, bastante análise estatística, análise de dados, né, certo? Entra, né, muita regressão, redes neurais, análise multivariada, né, certo? Mesmo quando se trabalha com estatística descritiva, né, se tem um rigor nesse trabalho, né? Então, isso faz parte, né, dos procedimentos metodológicos aí, né, dos trabalhos que se vê. Pode seguir um pouquinho? E aí eu vou falar um pouquinho agora do trabalho, né, certo? Então, primeiro, por que é importante a gente estudar sobre o consumo de água, né? Então, esse conhecimento, né, que a gente estudar de como a água está sendo utilizada, ela é essencial para que a gente possa o quê? Pensar, propor, estudar, implementar e avaliar, então, medidas para a conservação de água. Se a gente não entender o consumo, se a gente não compreender, nós não temos como propor nada. E não temos como avaliar nada, a gente não vai saber onde nós estávamos e para onde a gente vai. Então, por isso que as pesquisas, né, nessa área elas são importantes. Então, e aí, como eu falei, né, aqui no Brasil se estima, né, a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela estima que o consumo de água, né, vai crescer 28% até 2025, né, essa informação é de 2010. E aí, então, que para mim foi uma surpresa, lá que alguns países já trabalham, olha, a gente já conseguiu chegar num valor que nós consideramos ótimo, certo? De agora em diante, se eu começar a pensar em diminuir, são questões mais específicas, né, certo? Mas, né, o ideal mesmo é trabalhar com uma diminuição, né? Mas nós ainda estamos nós estamos aumentando, né, o que nós podemos fazer para diminuir. Então, né, esse trabalho foi um trabalho de iniciação científica, né, a continuidade desse trabalho do André vai ser do trabalho de graduação, faz parte de um trabalho maior, né, certo, que a gente... Bom, eu vou explicar um pouquinho do trabalho dele e depois eu falo um pouquinho mais do restante. Então, essa pesquisa, né, ela tem como objetivo analisar o consumo de água, né, nesta universidade aqui, neste centro com uso de smart meters, certo? Então, como eu já falei, é um trabalho grande, a gente fez medições lá no bloco K, né, mais medições, e o que eu vou apresentar aqui são as medições das torneiras. Né? Então, hoje vocês vão saber tudo sobre as torneiras do bloco K, do banheiro do térreo e do banheiro do superior, tá bom? Né? Pode seguir. E aqui, então, nós vamos ter um perfil do consumo de água dessas torneiras, né, certo? Aí, mas nós temos mais que as torneiras, né? A gente tem das torneiras, né? Também tem o trabalho sendo feito com a parte do vaso sanitário, né? Das descargas, do bebedouro, né? Certo? Das torneiras que são de limpeza e também dos mictórios, né? Os mictórios é que são mais problemáticos de medir, né? Certo? Mas não vamos entrar no detalhamento disso agora. Pode seguir. E também nós queremos entender aqui se existem diferenças, né? E se essas diferenças existem, se elas são significativas, né? No consumo e na frequência de uso daí, agora específico das torneiras. Então, os smart meters, eles são aparelhos de alta resolução, né? Então, eles foram importantes para serem feitos, no caso do progresso da pesquisa nessa área, né? A gente ainda está, acho que, iniciando com isso no país, né? Nós temos muitos trabalhos em
Open Smart Meters. Eles são importantes para caracterizar o consumo de água. Então aqui nós temos alguns referenciais que, baseados nos nossos trabalhos, né, são referenciais tanto do estudo de consumo de água em universidades e do consumo de água utilizando os Smart Meters. Pode seguir? Então, por que estudar as torneiras? A gente vai estudar todas, né? Porque as torneiras em prédios como esse, elas são responsáveis por grande parte do consumo, né? Certo? Pelo que a gente tem na literatura. Pode variar, né? Pode seguir. Em Florianópolis, por exemplo, né, o uso de torneiras em prédios comerciais, né, prédios que não são residenciais, pode variar de 8% a quase 40%. Pode seguir. E com relação às escolas, né, se não é um trabalho nacional, pode chegar até 70%, 73%, né, do consumo de água. Então, por isso que é importante estudar o consumo, né, das torneiras. Então, é claro que vocês conhecem onde esse trabalho foi realizado, né, foi feito aqui em Joinville, vocês têm uma visão lá do Bloco K. O Bloco K hoje está os banheiros do Bloco K estão em reformas, né? Nós pretendemos medir o consumo de água antes e depois da reforma e verificar como é que ficou isso. E aí os dados foram coletados desses sensores, index de quantidade e frequência de uso. Então aí vocês têm um detalhamento, né, da instalação, né, dos Smart Meters aí. Então eles foram coletados os dados aqui que nós temos são do primeiro semestre de 2017, né, mas nós temos dados até a metade de 2018, quando iniciaram as reformas. E os dados aqui que vão ser apresentados são de segunda até sábado, né? Não entram os dados de domingo. Então, eles vão ser expressos em valores a cada meia hora, certo? Então, aqui nós reduzimos isso a cada meia hora de informação. Então, isso é em litros por meia hora. Nós queremos identificar picos de consumo, né, certo? E assim como o padrão de consumo de cada torneira, em cada banheiro, né, certo? Em cada andar. Pode ser. E aí os dados, né, além das estatísticas descritivas, né, para avaliar as diferenças, a gente utilizou os testes estatísticos clássicos, aqueles, né, que são comuns, a gente aprende na graduação, tirando os não paramétricos, né, certo? A nova, né, para os dados que tinham distribuição normal e cruzam para os dados que têm distribuição normal. E aí os testes de comparação múltipla, tanto do restante da nova e a adaptação de Conover para os que passaram por cruz calculares, tá certo? E o nível de significância adotado para todo o estudo foi 5% e a gente utilizou o web para fazer as análises. Então, e aí ao final, né, baseado, né, em duas normas, né, de funcionamento daí das torneiras, né, e para a tipologia que estão sendo implementadas, né, então nós fazemos algumas sugestões de melhoria daí com relação à manutenção, né, dessas torneiras. Então aqui a gente tem os perfis de consumo de água, né, então vocês veem os 4 banheiros, então temos 4 perfis. Na parte superior são os banheiros femininos, né, aqui o que está na esquerda é o banheiro feminino inferior, o que está à direita é o superior. Embaixo são os banheiros masculinos, né, à esquerda é o banheiro masculino inferior e à direita é o banheiro masculino superior, certo? Aí vocês veem que tem 4 torneiras em cada banheiro feminino e 3 torneiras apenas em cada banheiro masculino. O que a gente vê são alguns picos. Os picos têm o mesmo padrão em todos os 4 banheiros. E aí, então, esses picos, eles são... é claro, a gente já esperava isso, né? Eles vão corresponder aos períodos de intervalo entre as aulas, né? Maior, né, no período da manhã, à tarde com alguma variação, dependendo do andar, né? Certo? E aí depois, aí à noite já não tem muita expressividade. Se vocês olharem aí, né, em azul, né, parece que é uma torneira que é mais acionada, ela é mais usada, ela tem
mais gente né, usando essa torneira, no feminino. E no banheiro masculino, né, a amarela, né, e no banheiro superior essa definição não fica tão clara. Né? Aí agora com a questão das diferenças a gente vai ter uma ideia sobre isso. Então, comparando as variáveis, né, com relação ao volume por ativação de torneira, né, nós vamos ter diferenças né, nos diversas torneiras por banheiro, né, no caso, por exemplo, do banheiro masculino superior, né, certo? Que nós temos ali, agora já me perdi na tabela. O banheiro masculino superior, né, a torneira 1, na realidade a torneira do meio, né, ela tem um volume menor, né, certo? E a torneira do meio, se vocês olharem daí agora, acho que agora se vocês olharem aqui, a torneira do meio é a que é mais ativada né, nos banheiros masculinos. Nos banheiros femininos, né, as torneiras aqui da ponta, né, essas primeiras que correspondem a elas estão mais perto da porta, é as que são mais ativadas. E com relação ao volume por ativação, né, o que nós temos aqui do banheiro masculino também, correspondendo às que são mais ativadas, elas têm aqui no banheiro superior, ela tem um volume por ativação menor, né, e no banheiro inferior, a primeira tem um volume por ativação menor. Né, isso nós não conseguimos até esse momento explicar o que isso ocorre, né, esse fenômeno no banheiro masculino. A gente pode compreender, né, no caso, a questão do uso da torneira mais perto da porta do banheiro feminino, como a questão de estar mais perto da porta, as mulheres são mais eficientes, né? Entra no banheiro, vai lavar a mão e sai, né? Nós não temos ainda né, uma explicação de por né, no banheiro masculino, né, os meninos não vão na torneira mais próxima à porta, e sim na banheira, né, na torneira que está no centro. Né? Então, seria alguma coisa ainda para investigar. O André, acho que ele fotografou tudo lá, não tinha nada assim com relação à posição do sabonete, posição do papel, né, essas coisas. Então, não temos até no momento uma explicação por que desse comportamento. Pode seguir? Aqui também são resultados que a gente já esperava com relação ao dia da semana, né, certo? Então não tem diferença em relação ao volume por ativação, mas tem diferença com relação ao número de ativações, né, certo? Então o número de ativações é menor na sexta e no sábado, isso já era esperado, por quê? Porque a maioria das nossas aulas elas são de segunda a quinta, embora sexta-feira também seja um dia letivo, tem menos aulas, e no sábado somente alguns poucos programas de trabalho. Pode seguir. Também comparação com relação ao volume, né, com relação ao andar, né, certo? Então, nós temos diferenças, né, ao volume por ativação, e sendo que é maior nos banheiros no térreo, né, com relação à própria pressão manométrica que tem. Né. E com relação ao gênero também, né, certo? No banheiro masculino, né, ele é maior, também a gente não tem uma explicação para isso ainda. E com relação ao número de ativações, com relação aos andares também, né, o número de ativações ele é maior nos banheiros do térreo, né, certo? Porque embora tenha o mesmo número de salas de aulas, mas é maior no banheiro do térreo. E com relação ao gênero também, né, aí é bem fácil de explicar, né, nós temos mais meninos aqui na instituição, né, nós temos mais ativações nos banheiros masculinos. Então, na torneira do meio, é claro. Pode seguir. E com relação ao tempo de manutenção, né, então nós temos aqui agora duas propostas, né, como a gente já conhece, né, qual que é a torneira mais ativada, onde elas estão, né, certo? E aí, considerando as duas normas técnicas nacionais, né, certo? Então, são sugeridos desculpe agora, né? Então, é sugerida uma programação de manutenção envolvendo os dois casos, né?
as duas normas, né? Então, a torneira mais ativada seria a torneira do térreo do banheiro masculino, e ela vai levar um período de 7 anos, né, para chegar ao máximo das ativações, ao que ela deve durar pela norma. Pode seguir? Então, né, é sugerido, com base nesse cenário, né, uma manutenção preventiva naquelas torneiras que são mais ativadas, né, que seriam as torneiras mais próximas da porta. Aqui eu já estou generalizando, né, a primeira e a segunda, e depois um programa de manutenção a cada 7 anos. Né? Então, naquelas mais ativadas, com intervalo de 3 anos, e depois uma manutenção preventiva com intervalo de 7 anos. Com isso, né, mas por que isso? Então, se as torneiras estão funcionando adequadamente, não vai ter vazamento, né? A gente não vai ter desperdício de água, né, certo? E a gente consegue daí com isso diminuir, né, o desperdício de água na instituição. A gente sabe que a manutenção é um problema que se tem aqui no Brasil, né? Não é só na questão que o DESC, né, nós vemos isso no dia a dia. Então nós temos que trabalhar um pouquinho mais com a manutenção preventiva. Como conclusão aqui, algumas considerações finais. Nós conseguimos fazer o perfil, né, de consumo de água das torneiras e, né, nós identificamos os picos de consumo, né, verificamos quais são as torneiras que são mais ativadas, né, que são as do térreo, né, e do banheiro masculino no meio, né, e do banheiro feminino mais próximas da porta. Pode seguir. Os banheiros do primeiro andar são menos utilizados, né? E o número de ativações, o número de usos, ele diminui, é óbvio, né, nos finais de semana. E com relação à manutenção, né, certo? Então, os banheiros do térreo, eles precisam de um olhar melhor, né, certo? Aqui do caso. E com, né, medidas um pouco mais, uma manutenção um pouquinho mais cuidadosa, né? Então, nós vamos ter uma redução do desperdício de água. Se algumas preferências, né, certo? E aí, então, eu agradeço a todos pela paciência, né, certo? E, né, pela presença aqui numa sexta-feira à tarde. E então, né, agora a gente fica aqui para algumas perguntas.